O que é que nós vemos de salvação então aqui? Versículo 8 diz o seguinte: entre mentes, Zaqueu se levantou, aqui eu diria, já passou algum tempo, eles saíram do meio da multidão. Eles foram para a casa de Zaqueu. Em determinado momento, na casa de Zaqueu, Zaqueu se levanta e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Veja, nós não notamos aqui, não há nessa história, nessa narrativa de Lucas, nenhuma referência ao que Jesus pregou naquela ocasião. Não há sequer uma referência da expressão de fé de Zaqueu. Mas num dado momento, com aquela visita em casa, Zaqueu se levanta e faz essa declaração. E essa declaração significa alguma coisa. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens? Era a prática judaica aceitável e razoável que alguém desse 10% dos seus bens para ajudar pessoas pobres. Ele está dando 50%. Fazia parte da determinação judaica que se alguém lesou outro na condição de cobrador de imposto, ele poderia, e certamente ele fez para tomar essa decisão que ele fez, eles tinham por responsabilidade, quando fosse restituir a pessoa lesada, eles tinham que pagar uma multa de 20%. Além do principal, pagavam 20%. Zaqueu está dizendo o seguinte: eu estou pagando o principal e mais 300%. O que aconteceu com esse homem? Veja, na condição de um cobrador de imposto, ele é um ganancioso. Tudo para ele é ganhar dinheiro. Ele, inclusive, aceita toda a rejeição, reprovação da sociedade em que ele está, para o dinheiro que ele tanto quer. Mas naquela ocasião, aquele homem extremamente ganancioso, ele se torna um homem justo, tendo atenção com o miserável, dando mais do que a lei determinava. E as pessoas que ele lesou, ao invés de pagar simplesmente o que ele tinha que pagar, que era 20% a mais, ele está pagando 4 vezes o valor do que ele lesou. Um homem ganancioso, portanto idólatra, se transforma num homem justo. E além de um homem justo, se torna um homem generoso. Entenda uma coisa. Não foi nada disso que Zaqueu fez que o colocou numa condição privilegiada. Mas a questão é o seguinte: o que foi que mudou, que transformou esse homem ganancioso em um homem justo e generoso? Nós não sabemos dos elementos que antecedem essa conversa. Mas quando nós olhamos um pouquinho mais à frente e vemos o comentário do Senhor Jesus Cristo sobre isso, veja, versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Hoje, aconteceu hoje, tem um fato que ocorreu hoje, e tenham certeza disso, não é porque ele deu dinheiro aos pobres, nem tampouco é porque ele restituiu pessoas que ele havia lesado. Ninguém vai ser aceito a Deus pelo bem que faz a um pobre, ou pela justiça que faz a alguém que foi lesada. Mas alguém que tem essa atenção com o pobre, nessa história, e alguém que restitui a quem ele lesou, é alguém que tem uma experiência com Jesus.
Qual foi a pregação de Jesus naquele dia? Não poderia ser diferente de todas as pregações que ele fez antes. Arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. Aquele homem foi exposto ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ao ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele podia entender que não era por causa da sua religiosidade, não era por causa da sua moralidade, não era por causa de credenciais típicas daquela sociedade religiosa judaica que ele teria crédito diante de Deus. Na verdade, até um homem como ele poderia chegar até Deus pela misericórdia, pela compaixão, pelo amor, pela justiça, por uma ação vinda dos céus. Restava aquele homem crer, e ele creu. Houve salvação naquele dia. Quando ele dá dinheiro, ou designa dinheiro para os pobres, com generosidade, ou quando ele restitui aqueles que o roubaram, ele não estava comprando nada. Ele só estava reagindo ao evangelho que lhe foi pregado e que ele creu. A experiência daquele homem tomar a decisão de fazer o que ele decidiu fazer, nada mais era com que as ondas que saíam por conta da experiência de Cristo ter chegado na vida dele.